assunto porque, como você viu, em um intervalo de menos de 15 dias, a Agência Nacional de Proteção de Dados tomou duas decisões que afetam diretamente duas redes sociais que têm muita popularidade aqui no Brasil. Hoje, o órgão aplicou uma multa de 153 milhões de reais à empresa responsável pelo TikTok por irregularidades no tratamento de dados de crianças e adolescentes. E em 12 de agosto, a agência determinou que o Discord suspendesse a função de transmissões ao vivo aqui no Brasil, depois da morte de uma jovem. A multa ao TikTok é fruto de um procedimento de fiscalização conduzido pela ANPD em 2024, com foco no tratamento de dados de crianças e adolescentes. A análise técnica apontou falhas graves nos mecanismos de verificação de idade, que permitiam aí que menores de 13 anos utilizassem essa plataforma de maneira massiva, inclusive sem cadastro. Depois da análise, a ANPD concluiu que o TikTok falha ao tratar dados pessoais de crianças e adolescentes em hipótese legal válida, deixa de adotar medidas preventivas e não comprova medidas eficazes para a proteção de dados. Já no caso do Discord, a suspensão em 12 de agosto foi motivada pela morte de um adolescente de 13 anos durante uma transmissão ao vivo. A vítima morava em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e morreu no dia 22 de julho. Segundo as investigações, a adolescente foi submetida a uma sequência de desafios antes da morte. Ela teria sido induzida, coagida e ameaçada por integrantes do grupo até tirar a própria vida. A adolescente permaneceu mais de 45 minutos se automutilando durante a transmissão, enquanto outros participantes acompanhavam a cena em tempo real por meio da plataforma. Eu estou ao vivo com o Ricardo Maffez, que é advogado especialista em segurança digital, para a gente tentar entender mais sobre esses casos. Maffez, muito obrigado por participar com a gente. No caso do Discord, quais são os crimes sendo investigados e qual é a diferença entre responsabilizar os usuários que praticaram esses atos e responsabilizar a própria plataforma por possíveis falhas de prevenção? Como vai, Rafael? Boa tarde a todos do Metrópolis. Caso bem complicado esse, né? E você tocou já de cara num ponto-chave. A responsabilidade, é óbvio, que é daquele ou daquelas pessoas que estão organizando isso, que estão incentivando, que estão coagindo pessoas, principalmente aqui no caso adolescentes, a se automutilarem, a fazerem maus tratos a animais domésticos, coisa muito comum também nessas lives, e chegando até esse triste caso aí que você estava narrando, em que a adolescente de 13 anos chegou a tirar a própria vida. Então, é óbvio que essas pessoas têm uma responsabilidade, inclusive criminal, muito grande, muito maior. Mas a questão que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, fez ao proibir as lives no Discord é o seguinte: olha a plataforma, você não pode lavar as mãos e falar, puxa, aconteceu aqui, poderia ter acontecido em outro lugar. O que você está fazendo efetivamente para impedir que isso aconteça? A gente já sabe que isso tem acontecido, que são denúncias, não só no Brasil, internacionalmente, que isso ocorre na sua plataforma, especialmente nessas lives, nessas transmissões ao vivo. Você tem algum mecanismo de evitar, por exemplo, algum botão, alguma denúncia que isso acontecer? Ou, melhor ainda, seu algoritmo consegue verificar que está acontecendo algo legal e derrubar essa live imediatamente? Ah, não consigo. Ah, não é tão ágil. Se não me engano, Rafael, nesse caso triste aí do Discord, parece que foram algumas horas de denúncia até eles conseguirem chegar ao que era. Ou seja, não deu tempo. A adolescente acabou por tirar a vida. Então, a plataforma passa a responder sim. Por quê? Porque ela precisa fornecer um meio seguro. Ela precisa fornecer uma rede social, um produto, um aplicativo, o que quer que seja seguro para todos, principalmente quando a gente trata de adolescente e de criança. Então, a plataforma não responde pelo crime aí do auxílio, da instigação ao suicídio que ocorreu. Isso daí, a gente tem que ver qual ou quais pessoas efetivamente estavam por dentro. Mas ela responde, sim, civilmente, responde em danos coletivos, por exemplo, aí a gente tem Ministério Público apurando essa situação, a gente tem essa medida da ANPD, que a princípio é uma medida drástica,
Mas por que que ela é drástica? Para evitar que casos como esse se repitam. Até que, realmente, como dito aí pela reportagem, pelo Rodrigo trouxe para a gente agora há pouco, até que faça uma conformidade. Que ferramentas tecnológicas eu vou desenvolver, eu vou colocar à disposição dos meus usuários para impedir que isso continue ocorrendo. A NPD suspendeu as lives e outros recursos, né, de vídeo do Discord. E aí eu te pergunto, pela lei brasileira, o que é que uma plataforma precisa deixar de fazer ou deixar de prevenir para sofrer uma medida desse tipo? Certo. Não existe especificamente qual medida, Rafael, mas, por exemplo, ela precisa demonstrar, principalmente, depois que fazer um parênteses, depois que surgiu o ECA Digital, que foi uma lei aprovada em setembro do ano passado e que entrou em vigor agora, começou a valer em março de 2026. Com o ECA Digital, trouxe uma série de responsabilidades. Parou, sabe, Rafael, aquela história de entrar num site de venda de bebidas alcoólicas ou num site de conteúdo erótico e vem aquele aviso. Você tem mais de 18? Sim ou não? E qualquer adolescente clicava no sim e tinha acesso a isso. Passou a ser mais rigoroso, passou a ser mais controlado isso. Hoje em dia, quem oferece um produto ou um serviço que seja destinado a maiores de idade tem que efetivamente comprovar que é um maior de idade que está acessando. Então, a partir daí, depois da lei, vieram os decretos regulamentadores e nesses decretos ficou definido que a ANPD é o órgão titular, é o órgão do governo nacional que pode fiscalizar e aplicar essas sanções. Então, o que que ela vê no caso específico do Discord? Olha, está havendo uma violação muito séria aos direitos da criança e do adolescente. Criança e adolescente que, pela Constituição Federal Brasileira e pelas leis brasileiras, isso desde 1990, quando surgiu o ECA, ela é objeto da maior proteção por parte da sociedade. Então, está havendo um tratamento de dados ruim, prejudicial para crianças e adolescentes. Então, a gente precisa regular. No caso do Discord, que eles viram, olha, o maior perigo existem pessoas, existem criminosos por trás, escondidos muitas vezes aí no anonimato que a internet às vezes traz, levando crianças e adolescentes a fazerem automutilação, maus tratos, às vezes chegando até a cometerem o suicídio. Você consegue controlar? Você tem ferramenta para controlar? Não tem. Então, para. Então, eu vou tirar isso do ar. Essa ferramenta que se observou nessa plataforma específica, que eram as lives que traziam esse risco, não vão ficar fora do ar até que você me comprove ter condições de evitar isso. O que seriam, Rafael, ter essas condições? Então, por exemplo, o algoritmo identificar que está havendo aí uma mutilação e derrubar a live imediatamente. Outra medida importante, quem estava participando, a, o, a empresa por trás do Discord, ela consegue trazer os dados e informar a autoridade policial? Consegue informar o Ministério Público? Então, até que se desenvolva esse tipo de ferramentas, que é o nome técnico, até que se desenvolva essa política de conformidade à lei, vai ficar fora do ar. Diferente um pouco do que houve aí no outro exemplo que vocês trouxeram na reportagem, com relação à ByteDance, a empresa dona do TikTok. Lá viu-se uma coisa, comparada a esse caso do Discord, muito mais simples, mas também perigosa. Olha, estava havendo um tratamento de dados de criança e adolescente que não deveria estar, que deveria ter a empresa ter tomado muito mais cuidados para isso. E por que que ela precisa tomar mais cuidados? Porque o público-alvo delas são esses adolescentes. São também as crianças que não deveriam, né? As redes sociais é de 13 anos para cima, mas ainda assim, de 13 aos 18, o período da adolescência, então tem que tomar um cuidado muito grande. E que são esses cuidados? Coletar o menor número de dados possível, direcionar a propaganda para evitar uma propaganda de produto que seja, por exemplo, destinado a maiores de 18, de bets, casa de aposta, por exemplo. Pode ter numa rede social que é destinada a adolescentes. E ao verificar que
essa empresa não estava tratando adequadamente os dados, aí aplicou-se essa multa tão alta aí de 153 milhões de reais. Falar sobre TikTok também aqui durante essa conversa, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Se um jovem, ele presencia ou ele recebe conteúdo envolvendo aí automutilação, indução ao suicídio, violência sexual, outros crimes dentro de uma plataforma como essa, qual deve ser o passo a passo? Ele deve denunciar a rede, deve guardar provas, deve procurar a polícia ou fazer tudo isso? Olha, fazer tudo isso seria excelente. Eu diria que assim, a última preocupação do jovem que está assistindo é em ele ter que guardar as provas, né? Mas a plataforma tem que ter uma ferramenta fácil de, na hora, denunciar. Igual, por exemplo, no Instagram tem, não quero mais receber esse conteúdo, e aí você especifica em poucas palavras, olha, estão usando a foto de uma pessoa que eu conheço, ou tem aí uma fraude, etc. Esse é um dos primeiros mecanismos, você ter de modo facilitado essa denúncia. E claro, quando a gente fala em criança, quando a gente fala adolescente, confiar nos pais. Eu sei que às vezes para os adolescentes que estão ouvindo é difícil pensar nisso, mas tem que ter supervisão de um adulto. Então, viu algo que não devia, uma automutilação, um crime, uma cena sexual com menores de idade, tem que avisar os pais, alertar, porque eles sim vão saber a quem levar. Polícia, Ministério Público, um advogado, etc., para encaminhar isso. O que não pode é isso continuar aparecendo, às vezes, né, no próprio feed, ou seja, você está ali na rede social, passando ali de um vídeo para o outro, aqueles vídeos super curtos que mal termina um, já começa o outro em seguida, e você é bombardeado com esse tipo de conteúdo. Tem que ter modos de identificar e, claro, procurar ajuda, pai, professor, um parente mais velho e falar o que você viu, para daí sim essa pessoa mais velha, às vezes com maior conhecimento, levar a uma autoridade. Falando agora do TikTok especificamente, essa investigação envolve principalmente a coleta e esse tratamento de dados de crianças e adolescentes. Aí eu me pergunto e te pergunto, na prática, que dados podem estar sendo coletados, mesmo de quem só está usando ali ou navegando pela plataforma, não necessariamente fez um cadastro ou fez um perfil? Isso. Rafael, as denúncias são muito novas, né? Surgiu hoje, na data de hoje, essa notícia da condenação. É importante dizer que é uma condenação administrativa da NPD e que cabe recurso, ou seja, pode ser mantida, como pode ser baixado ou até afastado. O caso aqui são duas hipóteses que os veículos de comunicação nos trazem, que são o seguinte: a primeira é de quem não faz cadastro e a segunda é de quem faz. De quem não faz cadastro, ou seja, eu estou lá acompanhando, eu estou vendo o feed, eu estou acompanhando os videozinhos que vão surgindo um atrás do outro. Então, é preciso que tenha-se um cuidado para esse tipo de vídeo que está passando. Ele é destinado a adultos, ele é destinado a adolescentes, ele pode ser destinado a crianças, e criança pode ter conteúdo, sim, para acompanhar na internet, né? A gente sabe, igual sempre teve, desde a TV, tem programas destinados ao público infantil ou não, mas, então, é o seguinte, eu estou verificando, plataforma, no caso a do TikTok, eu estou verificando se quem está tendo acesso a esse conteúdo é criança, é adolescente ou é adulto. Eu estou impulsionando para eles um conteúdo direcionado a esse público-alvo, ou eu não estou nem aí e qualquer conteúdo eu mando, então esse é o problema. Eu posso ter um adolescente recebendo um conteúdo que deveria ser destinado só a adultos. E quando a gente fala daqueles que fizeram cadastro, então eu tenho lá o meu perfil, meu nickname, né, meu apelido naquela rede social, eu começo a seguir alguns conteúdos que eu gosto e recebo também outros conteúdos. Isso exige-se o seguinte: neste caso, quando se fez o cadastro, a plataforma tem condições de saber o nome da pessoa, normalmente o e-mail ou algum outro dado dela, por vezes não o e-mail, mas o número do celular, e a idade ali que ela aferiu. Então, ela tem que fazer esse direcionamento de acordo com a idade e ela tem também que responder como eu estou tratando esses dados. Eu estou
guardando eles em absoluta segurança, porque a gente está falando de um público vulnerável, crianças e adolescentes, ou eu estou tratando esses dados mais ou menos? Então, aí entra a segunda preocupação da NPD, e eu não tive condições ainda, Rafael, de ler a condenação inteira, o voto ali dos conselheiros da NPD, mas é nesse sentido, eu preciso dar o tratamento mais seguro e menos abusivo possível. Ou seja, quais dados eu vou recolher? Somente aqueles essenciais, obrigatórios para eu apresentar o meu produto. Eu não vou ficar recolhendo dados a mais. E antes de devolver a palavra, Rafael, sabe aquele exemplo que a gente vai num lugar e fazer uma compra, às vezes, de uma camiseta, de um tênis de futebol, e eles querem nome, endereço, telefone, WhatsApp, e-mail. Precisa de tudo isso? Então, a LGPD traz muito isso. Qual a necessidade dos dados? Em se tratando de criança e adolescente, eu tenho que restringi-lo ao menor número de dados possível. Eu não posso sair coletando dados em excesso de adolescentes ou de crianças. E falando nesse aspecto, a gente está vendo, né, que tanto no Discord quanto no TikTok, essa discussão está envolvendo a proteção dos menores. O ECA Digital e a LGPD, você acha que elas dão instrumentos suficientes para punir e fiscalizar essas plataformas ou ainda existem lacunas nessa legislação? A gente sempre corre o risco, principalmente falando em novas tecnologias, das lacunas surgirem muito rapidamente, né? O legislador ele trabalha com o que existe hoje para criar a lei. E eu não sei o que vai existir daqui a 1 ano, 2, 3, ou daqui a 1 mês, que nova tecnologia vai ser essa. Então, a gente sempre tem esse risco. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a nossa Lei de Proteção de Dados, a LGPD, ela é muito interessante, ela é baseada no Regulamento de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, então ela é uma lei muito robusta e muito protetiva para isso mesmo, e é importante aqui saber, não é que ela impede o uso de dados pessoais, ela regulamenta, ela busca com que cada empresa faça um tratamento de acordo com a lei. E o ECA Digital, por ser muito novo, muito recente agora, ele tem aí poucos meses que está em vigor, ele está assim atualizado. Mas é uma questão que você traz que sempre preocupa. A lei não pode entrar em tantos detalhes de como é a tecnologia, o que pode ou o que não pode, porque daqui a alguns meses pode ser que ninguém mais esteja usando TikTok, Instagram, etc., e já tem de plataformas novas totalmente diferentes. Fica um pouco daquilo do gato correndo atrás do rato, e o legislador sempre vai estar atrás, né? É difícil você conseguir imaginar uma lei para um problema futuro. Você cria a lei para os problemas que já existem. Vou te usar de forma prática. Queria que você pudesse dizer para jovens e adultos, a gente que usa as plataformas todos os dias, eu, por exemplo, sou viciado em TikTok, tenho que admitir. Quais seriam os 3 cuidados práticos, hoje em dia, mais importantes aí para evitar essa exposição a crimes, proteger seus próprios dados pessoais e saber também agir diante de um conteúdo ilegal? Certo. Proteger dados pessoais é uma coisa que eu vou dar uma dica importante e que a maioria das pessoas acha chato. É ler aqueles termos de uso. Sabe aquele negócio que eu baixei o aplicativo novo, o joguinho novo que estão todos os meus amigos jogando? E aí vem aquelas aí, você concorda com esses termos de uso? A gente marca o quadradinho e diz sim, sem ler absolutamente nada. É verdade que às vezes eles são feitos para a gente não ler mesmo, porque eles são enormes. Numa telinha de celular fica difícil. Mas é importante saber, por exemplo, nas lojas, seja do Google, seja da Apple, de aplicativos, embora tenha aqueles termos todos grandes, normalmente tem um resuminho de pequenas coisas, com quem que ele compartilha dado, que tipo de dados ele pega, etc. Ter essa noção, ler um pouco e ver, poxa, eu estou baixando esse joguinho. Por que o jogo quer acesso à minha agenda de contatos do telefone? Que é isso? Por que ele quer a minha câmera? Ele quer a minha câmera porque o jogo, por exemplo, era aquele do Pokémon, tinha que ligar a câmera para sair caçando os Pokémons. Ok, pode fazer sentido. Mas se for um outro jogo que não tem necessidade nenhuma de câmera, e ele está ali dizendo que ele vai ter acesso à minha galeria de fotos,
a minha agenda de contatos, a minha câmera, ao meu microfone. Será que eu quero isso mesmo? Será que eu estou disposto a abrir esses dados todos? Isso é uma coisa que a gente devia pensar muito bem antes de baixar qualquer aplicativo novo, principalmente criança. E ficou em dúvida? Pergunta para o pai, pergunta para um parente mais velho, pergunta para um professor que eles vão poder orientar. Segundo ponto que você falou, o que fazer em caso de vir algo que não deveria estar vendo? Eu vi uma cena brutal, eu vi alguma pessoa que eu sigo colocando ali avisos que talvez vá tirar a vida, que a vida não interessa, que está muito triste. A gente tem canais de ajuda, tem o CVV, eu conheço aquela pessoa, eu consigo falar com algum parente daquela pessoa, alertá-la? Ou é alguém que eu sigo e não tenho a menor ideia? Por exemplo, é um influencer que eu sigo, não sei sequer em que cidade ele mora. Deixa eu procurar na plataforma algum lugar em que eu possa dar esse alerta, que eu possa fazer esse aviso. Olha, o perfil, arroba qualquer coisa, arroba ali o perfil daquela pessoa está anunciando um provável crime ou um provável suicídio, uma mutilação. Ter essa ferramenta de denunciar. E também eu acho que vale muito, sempre que possível, ter uma conversa boa, uma relação de transparência com os pais, com outros parentes, com quem esteja ali com mais experiência para te ajudar e para te orientar nos casos em que a gente muitas vezes vê e não sabe, fica aí perdido, sabe que está errado, mas não sabe a quem recorrer. Tendo essa facilidade de falar com o pai, com o parente, com o professor, com um amigo mais velho, isso pode ser já um caminho que pode evitar uma situação trágica como a que a gente teve aí no Mato Grosso do Sul. Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente, trazendo essas informações que são muito relevantes, porque, infelizmente, há muita criança sendo exposta, há muito adolescente sendo exposto nas redes sociais que precisam desse cuidado. Então, fica aí o recado para os pais. Vamos conversar com seus filhos, saber o que eles estão acessando, saber onde eles estão conversando, com quem estão conversando e, principalmente, saber que vocês têm poder de dizer sim, vocês não vão mais usar essa rede social e tá tudo bem. Até mais. É isso mesmo. Muito obrigado, Rafael. Um abraço. Olha, notícia